Seja bem-vindo ao canal Incluarte. Vamos à matéria de hoje. A gente vai mergulhar num guia prático para ajudar a construir uma sociedade mais justa e inclusiva. A nossa base é a cartilha de acessibilidade do MPDFT e olha, ela tem lições muito poderosas para todos nós. Para começar, vamos direto a uma pergunta que, sério, muita gente se faz. Com tanta gente falando sobre o assunto, parece até que o número de pessoas com deficiência está crescendo, não é mesmo? Mas será que é isso mesmo que está acontecendo? Então a resposta é não. O que está acontecendo, na verdade, é uma mudança de perspectiva. A gente está saindo de uma cultura de invisibilidade, onde essas pessoas eram escondidas, para uma de visibilidade, onde elas estão finalmente ocupando seus espaços e conquistando seus direitos. Ok. E para a gente entender essa nova realidade, o primeiro passo é dominar duas coisinhas que são a base de tudo. O que realmente significa a palavra inclusão e como a linguagem que a gente usa no dia a dia molda o mundo. Vamos lá. Inclusão, no fundo, é bem simples. É sobre entender que, antes de qualquer coisa, uma pessoa com deficiência é uma pessoa. E que as nossas diferenças não são um problema. Pelo contrário, elas são uma fonte de riqueza. Uma sociedade que é inclusiva de verdade não tenta consertar ninguém. Ela se adapta para que todo mundo possa participar. E aqui, gente, olha só como a linguagem tem poder. Usar o termo certo é o primeiro sinal de respeito. Pega, por exemplo, o portador de deficiência. Ninguém porta uma deficiência como se fosse um objeto que pode largar a qualquer momento, sabe? A deficiência faz parte de quem a pessoa é. Por isso, o correto é pessoa com deficiência. A pessoa vem sempre em primeiro lugar. E essa frase, olha, ela é fundamental. Resume tudo. Porque quando a gente diz que alguém é alguma coisa, a gente reduz a pessoa inteira àquilo. Mas quando dizemos que ela tem uma deficiência, a gente entende que essa é só uma das muitas características dela. Assim como ter cabelo loiro, ser alto ou gostar de futebol. Certo? Entendido isso, vamos ver como é que essa falta de inclusão aparece na prática, no dia a dia. Não é uma coisa abstrata, não. Ela se materializa em forma de barreiras. E muitas delas são invisíveis. Existem vários tipos de barreiras, né? Desde a falta de uma rampa até um site que não funciona para todo mundo. Mas a origem de todas elas, a mais perigosa e com certeza mais difícil de derrubar, é a primeira da lista, a barreira atitudinal. São os nossos preconceitos, os nossos achismos que constroem e mantêm todas as outras barreiras de pé. E esse preconceito, essa barreira atitudinal que está por trás de tudo, tem nome. É um termo que todo mundo precisa conhecer e entender de uma vez por todas. Capacitismo. O capacitismo é aquela ideia, muitas vezes sutil, que a gente nem percebe, de que a vida de uma pessoa com deficiência vale menos. Ou que ela é menos capaz de trabalhar, de estudar, de amar, de cuidar da própria vida. É quando a gente trata a pessoa como uma coitadinha, ou como um herói por fazer coisas do dia a dia, ou simplesmente como incapaz. E esse exemplo do guia é simplesmente brilhante. Ele mostra direitinho a lógica perversa do capacitismo. Ele vira o jogo, sabe? Culpa a vítima pela exclusão que ele mesmo está criando. A falta de acessibilidade não é uma consequência porque não tem demanda, é a causa da ausência dessas pessoas. Então, o ponto central é este aqui. Acessibilidade não é bondade, não é um favor que a gente faz, é a garantia de um direito básico que está na lei. É o mínimo que a gente precisa fazer para que as pessoas com deficiência possam viver a cidadania delas em pé de igualdade. Agora que a gente já entendeu o problema, vamos para a parte mais prática. O que cada um de nós pode fazer para promover a inclusão de verdade no nosso dia a dia? O guia dá umas dicas bem claras e diretas. A regra de ouro é simples: naturalidade e bom senso. Interaja com a pessoa e não com a deficiência dela. Sempre pergunte antes de ajudar. E quando perguntar, pergunte como você pode ajudar. Fale direto com a pessoa e não com quem está do lado dela. E, por favor, trate um adulto como um adulto. É simples, mas faz toda a diferença. E aqui vão uns gestos de respeito que fazem toda a diferença. A cadeira de rodas ou as muletas são como uma extensão do corpo da pessoa, é o espaço pessoal dela. Então, nada de se apoiar, ok? E se a conversa for longa, senta, fica no mesmo nível do olhar, é mais respeitoso.
Ah, e claro, nunca saia empurrando a cadeira sem permissão. E pode usar palavras como andar e correr sem grilo. Elas também usam. Com pessoas com deficiência visual, a comunicação clara é a chave. Não precisa gritar, a audição dela é normal. Quando chegar perto, diga quem você é. E quando for sair, avise para não deixar a pessoa falando sozinha. E sobre o cão-guia, lembre-se sempre, ele é um profissional focado no trabalho. A gente sabe que é fofo, mas o melhor jeito de respeitar é admirando de longe. Para se comunicar com pessoas com deficiência auditiva, lembre que a comunicação é muito visual. Então, um toque leve no braço para chamar a atenção é uma boa. Fale sempre de frente, com calma, para facilitar a leitura dos lábios. Use e abuse das expressões do rosto e do corpo. Isso ajuda muito. E mesmo se tiver um intérprete de Libras, a conversa com a pessoa surda. Olhe para ela, fale com ela. No final das contas, a grande lição que esse guia deixa para a gente é que a transformação para uma sociedade mais inclusiva não depende só do governo ou das leis. Ela começa em cada um de nós. Começa com o conhecimento que a gente busca, com as palavras que a gente escolhe e com as atitudes que a gente tem todo santo dia. E com essa ideia, a gente se encerra, deixando essa reflexão para você levar aí para o seu dia a dia. A mudança começa pequena, com um gesto, uma palavra, uma pergunta. Então, qual vai ser o seu primeiro passo? Incluarte. Inclusão com visão comercial. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.